Ele já foi grande, forte e azul. Hello, darkness, my old friend. Quem aí conhece Rick Jones, ou o Bomba A? Se prepara, porque o Arquivo 42 de hoje é sobre ele. Rick Jones, esse é o nome do personagem que já era muito importante no universo Marvel antes mesmo de se tornar Bomba A. Como de costume nos quadrinhos, Rick perdeu seus pais logo na infância e ao passar dos anos foi passando por vários orfanatos. Ele era transferido com frequência devido a problemas disciplinares. Ao atingir 16 anos, ele foge do instituto onde ele morava e passa a viver por conta própria. Migrando de cidade em cidade, ele fez trabalhos braçais até juntar dinheiro para comprar o seu próprio carro. Motivado pelos amigos e pelos rumores de testes de bombas atômicas, Rick pega seu calhambeque e vai até o deserto. Rick passava exatamente onde o teste do Dr. Bruce Banner iria ocorrer. Porém, Bruce conseguiu chegar a tempo para salvar o jovem, mas não a si próprio, originando o primeiro Hulk. Sabendo da atual situação de Bruce, Rick se sente muito culpado pelo ocorrido. Então, para ajudar o Verdão, ele funda a Brigada Adolescente. Ele patrulhava as atividades do Hulk através de uma rádio amadora, tentando evitar contatos diretos entre o Verdão e os militares. Não demorou muito para que os feitos de Rick Jones fossem notados pelos Vingadores, e ele já era considerado um membro honorário da equipe. Ele até mesmo assumiu a roupa do Bucky para fazer missões em conjunto com o Capitão América, mas isso não durou muito tempo, porque o Capitão ficou com receio de perder um outro parceiro. Tempos depois, em um novo arco de história, Rick Jones foi manipulado pela Inteligência Suprema para usar as Negafaixas, que eram armas alienígenas dos Kree. Ao utilizar essas armas, Rick libertou o Capitão Marvel de sua prisão na Zona Negativa, mas por consequência era ele quem ficava aprisionado lá. Então, toda vez que era necessária a presença do Capitão Marvel na Terra, os dois trocavam de zona. Esse revezamento durou até a batalha do Capitão Marvel contra o Super Adaptoid, que era mais uma invenção da IMA. Marvel conseguiu aprisionar a criatura na Zona Negativa, forçando a trocar de lugar com Rick Jones. Então, a partir desse momento, os dois puderam coexistir na Terra. E não demorou muito para Rick estar envolvido em outro grande arco de história. Durante a Guerra Kree-Skrull, a Inteligência Suprema despertou a Força do Destino dentro de Jones. Força suficiente para lhe dar habilidades poderosas, como deixar diversos soldados Kree imóveis e também transportar várias pessoas por distâncias interestelares. Porém, tanto poder deixou Rick mortalmente enfraquecido, sendo necessário que ele e o Capitão Marvel se unissem novamente. Tudo bem que mais pra frente eles se separam de novo e o Capitão Marvel acaba morrendo de câncer, mas isso é outra história. Rick Jones, apesar de ser um cara bastante corajoso, ainda assim era apenas um humano, então ele já sofreu vários acidentes perigosos durante as suas aventuras. Ele já se contaminou com radiação e acabou desenvolvendo um câncer. Porém, essa doença foi curada por Beyonder, um mutante inumano. Ele já se transformou em um Hulk por ter caído em uma banheira de radiação gama. Porém, foi curado pelo líder, que usou essa mesma radiação para recuperar sua super inteligência. Quando o Hulk estava sob a influência de Apocalipse, sendo o Cavaleiro da Guerra, ele golpeou o Rick com tanta força que o deixou paralítico. Porém, ele se curou, manifestando a força do destino novamente. E ao manifestar esse poder, Rick Jones invocou Vingadores de várias eras, e entre eles, Genis Vell, o filho do Capitão Marvel. O interessante é que a mesma troca de átomos que acontecia entre Rick e o Capitão Marvel também funcionava com Genis, e isso lhes garantiu boas aventuras. Beleza, a gente já entendeu que Rick Jones é um grande personagem, mas onde entra o Bomba A nessa história? Afinal, é ele que aparece nas animações e nos games, não é mesmo? Quando o Hulk volta para a Terra no arco Hulk contra o Mundo, Rick Jones tenta acalmar o seu amigo, mas o que ele não esperava era ser atacado por um dos aliados de Hulk. Devido a Rick estar muito ferido, MODOK e Líder se aproveitam da situação e fazem experiências com ele, o transformando em um Hulk azul. Semelhante ao Hulk original, Bomba A não tinha memórias quando transformado e também pronunciava poucas palavras. Sabe, tipo Hulk Smash? Mais ou menos isso. Mas em um combate direto com o Hulk vermelho, Bomba A começa a recobrar suas lembranças.
A fórmula que MODOK utilizou para transformar Rick em um Hulk foi extraída de Abominação, quando assassinado pelo Hulk Vermelho. Então, se já não bastasse ter sido transformado em um monstro, também foi implementado em sua cabeça uma vontade de matar Bruce Banner. Junto de Bruce, os dois passam então a ter dois objetivos. O primeiro, descobrir uma fórmula para que ele possa voltar ao normal. E a segunda é tentar desfazer essa vontade de fazer um assassinato contra a sua vontade. Porém, eles resolvem acionar esse gatilho mental e simulam uma luta do Hulk Vermelho contra o Bruce. Quando o Bomba A percebe que o Hulk Vermelho está praticamente matando o seu amigo, ele perde o controle e cai para cima de Bruce, com sede de morte. Apesar de Bruce chamar por Rick, fazendo a fera retomar a consciência, Bomba A só voltou ao normal após Bruce falar que o perdoava devido ao incidente com a Bomba Gama, que havia transformado ele em Hulk. Como Bomba A, Rick Jones participou de algumas missões auxiliando os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Ele via seus poderes como um dom para ajudar as pessoas. Mas quando o Hulk assume o alter ego Dr. Verde, ele decide diminuir o número de Hulks existentes. Ele cria um antídoto e começa a limpa por Rick Jones. Bomba A não aceitou a ideia e caiu para a porrada. Porém, Hulk, ou melhor, Dr. Verde, é sempre mais forte e acabou injetando os antídotos no peito de Rick, o incapacitando de se transformar em Bomba A novamente. Entre as características mais chamativas de Rick Jones, podemos destacar os seus conhecimentos em combates. Além dele se sair muito bem no mano a mano, ele tem experiência com judô. Lembrando, é claro, que ele recebeu treinamento do Capitão América e do Capitão Marvel, e isso, meus amigos, tem muito valor. Talentoso com a música, ele é compositor e um ótimo guitarrista. E fez muito sucesso também quando fez sua biografia, contando as histórias que ele viveu com vários heróis. Já como Bomba A, ele tinha aquelas características típicas de um Hulk: super força, super resistências, saltos de longa distância e uma pele bastante resistente. Porém, ele tinha um diferencial: MODOK lhe deu glândulas de camuflagem. Rick Jones já vem aparecendo em animações antigas, como o Incrível Hulk, e também na animação do Homem de Ferro. Mas sem dúvida seu maior sucesso é atual, na animação Hulk e os Agentes do Smash. Também já apareceu em vários games da franquia, nos consoles em O Incrível Hulk e em Lego Marvel Super Heroes, como NPC em Marvel Ultimate Alliance 2, e também em jogos mobile como Marvel Avengers Alliance e Marvel Avengers Academy. Rick Jones não é apenas um Hulk, mas sim um grande personagem, e esse foi um resumo das diversas histórias dele. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer ao Marcos Heck do Protocolos Marvel. Ele me apoiou na pesquisa do personagem. E eu gostaria de lembrar que nós também temos o arquivo do Hulk Vermelho, então você pode conferir ele na playlist do Arquivo 42, fora que tem vários outros personagens já à sua disposição. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Arquivo 42 e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!